Uma boa noite a todos, então. Esperamos que todos estejam bem. Damos início hoje ao nosso primeiro dia do minicurso Cadeia Produtiva do Campo Indústria. Antes de iniciarmos a nossa noite, eu gostaria de deixar alguns recados aos inscritos. O minicurso será realizado nos dias 24, 25 e 26 de agosto, tendo início às 19 horas, com diferentes abordagens que perfazem a cadeia produtiva da bovinocultura de corte. Para o recebimento de certificado, era necessário a inscrição até o dia de ontem, dia 23 de agosto, e envio do comprovante de pagamento ao e-mail do diretório. Ao final de cada noite, nós disponibilizaremos via e-mail dos participantes um formulário para o controle de presença, sendo que este ficará disponível por 1 hora, apenas 1 hora para vocês preencherem esse formulário. Então, durante o decorrer da palestra, a gente pede que vocês deixem os microfones e também câmeras desligadas para a gente não ter nenhum problema de conexão. E como o Davi já tinha comentado, podem ficar bem à vontade para interromper durante a apresentação, questionar ou também ao final. Em nome do diretório, eu gostaria de agradecer aos zootecnistas Davi Teixeira, ao professor Alexandre Mota e também o Michael Carvalho Borges, que estarão conosco nas próximas noites. Nesse momento, convido o palestrante Davi Teixeira, que irá conversar conosco sobre Farm Design, planejamento e manejo de pastagens para alta performance. Passo a palavra para ti, então, Davi. Obrigado, Borba. Muito boa noite a todos. Então, oficialmente, é um prazer, né, voltar ao convívio aí, ao seio da galera da zootecnia, né, um ambiente que eu me sinto bastante à vontade. Me escutam bem? Sim. Tá. Um ambiente que eu me sinto bastante à vontade, que sempre sinto o chamado como, né, uma convocação, porque é a casa que me ofereceu todo o alicerce da minha vida profissional, onde eu tenho uma grande gratidão, um grande orgulho, né, e sempre terei, né, o imenso prazer, na medida do possível, é claro, né, muitas vezes a gente tem dificuldade de agenda, mas à medida que esse tipo de chamado chega, a gente tenta atender da melhor maneira possível, seja comigo mesmo ou com algum outro colega da empresa, porque a gente sabe de tudo que significa, né, a zootecnia da UFSM nas nossas vidas profissionais e de tudo que a gente vem alcançando até agora. Então, agradeço, Borba, para ti e em teu nome de toda a comissão organizadora, tá, do diretório acadêmico Otávio Domingues, e também parabenizo vocês antecipadamente pela iniciativa do mini curso, assim, tá, do workshop, porque a intenção de cadeia produtiva com um primeiro momento falando do planejamento da produção, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, depois o gerenciamento da propriedade com o Alexandre, e depois ir mais para fora da porteira em mercado, indústria, varejo, com o Mike. Eu acho que, assim, é um golaço, tá? O evento, a montagem do evento por vocês, eu acho um golaço, tá? Independente a gente vai tentar dar a melhor contribuição possível, mas o que vocês mentalizaram já é bem legal, é bem complementar aquilo que nas disciplinas, né, a gente consegue de forma mais compartimentada absorver, e vocês estão levando para uma questão mais sistêmica, mais de negócio, mais da vida como ela é, e eu acho que essa amarração é muito importante. Vocês montaram de uma maneira bem legal. Então eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela, tá? Vocês me ajudem aí. Tenho que ver se vai estar certo isso. Aparece para vocês uma imagem com Farm Design escrito? Sim, tudo certinho. Tá, então por aqui começamos, tá? Em primeiro lugar, eu queria pedir desta 1 hora que a gente vai conversar, 1 hora e pouco, e depois um bate-papo com vocês, queria
falar um pouquinho de como que a gente chega neste tema que a gente coloca hoje como Farm Design por uma série de circunstâncias, tá? Da trajetória da CIA, da nossa equipe técnica. Isso é uma construção a várias mãos, não é uma roda que estamos reinventando, são conceitos que apenas são formas mais modernas de aplicar e transferir o conhecimento teórico de base, aquele que o professor Fernando Quadros, que está aí, e tantos outros que a gente passou, nos deixaram, né, e deixam para vocês a cada dia, a forma como que a gente vem aplicando isso no contexto mais holístico das propriedades rurais. Então, esse tema chamado Farm Design é hoje estudado cientificamente, né? Tem grupos da França, principalmente, e alguns outros países do mundo se dedicando a estudar essa forma de planejar sistemas de produção, e aí num mergulho um pouquinho maior que a gente vai dar também, falar de manejo, né? de forrageamento de animais, mas tudo se inicia, né? O sucesso do manejo, ele inicia no planejamento. Por isso que a gente, dentro da história da CIA, sempre construiu essa visão mais sistêmica. Eu queria, então, usar uns 5 minutinhos da minha fala para falar um pouco da CIA e da forma com que a gente absorve esse conhecimento na esfera científica e leva para o campo. A gente está aí nessa peleja, né, desde 2010, já fazem mais de 10 anos, fazem 11 anos e pouco, estamos com esse projeto em constante evolução, chamado Serviço de Inteligência em Agronegócios, entregando de diferentes formas, né, em diferentes embalagens de frequência, intensidade, formatos de entrega, o nosso insumo, né, para a produção, que é o conhecimento. Então, é isso que nós vendemos, é isso que nós entregamos, e é isso que a gente dedica essa trajetória toda. E vocês vão ver que eu vou amarrar o tema da nossa palestra com essa trajetória. A gente tem buscado cada vez mais, né, fazer com que aquelas demandas que chegam para nós, que às vezes nem estão bem formatadas ainda, como, eu preciso disso exatamente. Às vezes chegam aqui, eu quero melhorar a minha propriedade, eu quero melhorar a produção, eu quero aumentar a natalidade, eu quero aumentar o ganho de peso, eu quero, enfim, melhorar o resultado. A demanda chega de diferentes formas. Muitas vezes elas são apenas ideias, e a gente é que tenta transformá-las em negócios, e para muitas famílias são projetos de vida que a gente acaba fazendo. Então a gente tem essa intenção de fazer um agronegócio de maior impacto, levar o nosso trabalho ao maior número possível de propriedades atendidas e de clientes atendidos. Temos uma equipe aí que se ramificou, que hoje já são mais de 60, 70 colaboradores. Estamos distribuídos, aí vou mostrar um pouquinho disso para vocês, sempre num conceito muito grande de autorresponsabilidade e valorizando muito as pessoas acima de tudo. Os nossos valores são muito humanizados e a gente preza muito por isso. A nossa atuação hoje, ela está ainda muito adensada no sul do Brasil, é aqui onde nós temos o maior número de atendimentos, mas a gente já começou, nos últimos 2 anos para cá, a levar a nossa mensagem técnica para alguns outros estados do Brasil, de onde surgiram demandas. Também, mais recentemente, no território uruguaio, nós abrimos a CIA Uruguai, com o mesmo espírito daqui, mas customizando ao perfil gaúcho, né, o perfil charrua, o perfil dos uruguaios de ganaderia, de campo nativo, que é uma coisa que faz muito parte da nossa essência também, e lá estamos, então, empreendendo um pouco também. A nossa pegada, ela é a da intensificação, o que chamamos de um grande guarda-chuva do nosso trabalho, da intensificação sustentável de sistemas agropecuários. Esse é a partir daí que a gente faz com que essa interface solo, planta, animal, atmosfera e o componente pessoas sendo incorporado a isso, faça parte do alicerce da nossa atuação a campo. É daí que a gente absorve o conhecimento dos grupos de pesquisa que a gente acredita, dos pesquisadores, professores que nos ensinaram os conceitos fundamentais. A partir daí, tudo que eles vêm
fazendo e publicando, a gente vai absorvendo, adaptando linguagem, transferindo para o campo. E a forma de transferência é dos mais diversos formatos, né? Tudo é conhecimento, mas a gente vem procurando adaptar as formas de entregar isso. Então, os formatos de treinamentos, tanto mais tradicionais quanto os treinamentos mais inovadores, como o Farm Coaching, que é uma grande imersão aí, que a gente mescla parte técnica com parte de desenvolvimento pessoal, com cerveja, com carne, enfim, com tudo que é coisa boa que a gente pode estar fazendo. A gente leva essas turmas de produtores rurais, assim, que querem se transformar e praticar um agronegócio do futuro, que a gente fala, mas que já é presente em todos nós. Temos também nos arriscado no desenvolvimento de ferramentas gerenciais, que são ferramentas de apoio ao nosso trabalho, né? Gerencia é um aplicativo aí de gerenciamento financeiro da propriedade em tempo real, na palma da mão, e isso são coisas que vão facilitando o que a nossa parte técnica preconiza, mostrar para o produtor rural, para o nosso cliente, a viabilidade dos investimentos em adubação de pastagem, suplementação, enfim, que ele consiga visualizar com o orçamento bem definido da sua propriedade, com os investimentos valendo a pena, para que os resultados sejam conferidos por ele e que não reste dúvida do que a ciência já nos diz que, do ponto de vista biológico, faz todo sentido. Também temos dedicado um pouco do trabalho a investir no desenvolvimento das pessoas, né? No CIA+, é todo um conjunto de ferramentas e soluções pensando o foco nas pessoas e pensando que, apesar de todo o abraço que o mundo digital nos dá, a gente, antes de tudo, estamos falando de gente. E esse capital humano é fundamental que a gente entenda em cada propriedade, em cada sistema, cada contexto, cada família, e a partir daí desenvolva o trabalho. E o mais recente passo da CIA, a CIA Sustentável, é a nossa divisão de projetos e negócios em torno do tema da sustentabilidade, falando de alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, falando de capitalismo consciente, modelando negócios, transformando ativos de sustentabilidade em negócios, ou agregando a negócios já existentes algum ativo de sustentabilidade, trabalhando a responsabilidade socioambiental, trabalhando finanças verdes, trabalhando a pegada B do sistema B e todo o seu compliance, trabalhando projetos para investidores, enfim, a CIA Sustentável terá lançamento agora na Expo Inter, é a mais nova investida da CIA aí no mundo da produção com responsabilidade. Mas eu vou começar a chegar perto do nosso tema, trazendo para a consultoria nas fazendas. O trabalho dedicado ao planejamento e implementação de projetos técnico-econômicos nas fazendas. A gente também, para esse tipo de cliente, a gente embalou nosso portfólio em diferentes soluções, dependendo daquilo que o cliente mais quer, que o produtor mais precisa. Desde diagnósticos mais pontuais, cenários macroeconômicos, até a consultoria continuada, como a gente chama, que seria aquele assessoramento por 1, 2 ou 3 anos para fazer o projeto acontecer, que a gente chama de tempo integral e, mais recentemente, de CIA total. Dentro desse trabalho, gente, uma das coisas que a gente valoriza muito é esse chamado olhar de drone, é essa visão do todo. Vamos planejar uma pastagem, vamos terminar uns bois, vamos recriar uns terneiros, sim, vamos, mas sempre com isso sendo encaixado dentro de um todo. É um grande tabuleiro a fazenda, as áreas de pastagem, suplemento, confinamento, silagem, enfim, as áreas são peças, né, de um quebra-cabeça maior, e o resultado ele não se dá em compartimentos analisados de forma extrema, e sim analisados, planejados e conduzidos de forma sistêmica. Assim é o nosso jeito de fazer acontecer, e lá na esfera do manejo a gente vai ver que esse olhar tem muita importância. E é aí que a gente chega, a partir desse olhar de drone, dessa visão holística, dessa visão sistêmica, de integrar os compartimentos, é que a gente chega, então, na nossa forma de se identificar com esse conceito chamado Farm Design,
a arquitetura das fazendas, tá? A forma de planejar as fazendas, com um olhar que é vertical, é horizontal, é circular, é transversal, é tridimensional, na forma de pensar o fluxo de nutrientes que plantas, animais, pessoas, máquinas transportam dentro das áreas de produção. E é a partir daí que a gente busca maior eficiência de utilização dos recursos disponíveis. Isso é o fundamento desse conceito, é a otimização da eficiência dos recursos disponíveis. É a partir daí que a gente vê o lucro lá na ponta realmente acontecer. E, principalmente, ele se descolando dos custos ao passar dos anos, à medida que a gente qualifica solo, que a gente planeja bem as rotações, as sucessões, otimiza a ciclagem de nutrientes, entende uma política de extração e reposição de nutrientes do solo que plantas e animais praticam, e a partir desse conceito a gente vai enxergando uma pastagem, um campo nativo melhorado que suportava meia cabeça por hectare, passar a suportar uma cabeça por hectare, passar a suportar 1,5 por hectare, passar a suportar 4 cabeças por hectare ou 4 unidades animais por hectare. É com construção desse tipo de planejamento que a gente chega lá, tá bom? Pergunta de prova, então, o que é o Farm Design, tá, gente? É esse conceito de planejar de forma sistêmica os sistemas de produção, os ambientes de produção. Então, a partir do momento que a gente começa a entender, a sair do dia a dia, sair da escala de potreiro e subir para a escala do olhar da espaço-temporal da propriedade, desse olhar de drone, a gente começa a enxergar o tamanho das oportunidades, tanto em áreas agrícolas quanto em áreas de produção animal. Como esse exemplo que eu dou aí para vocês, né? Onde é que existe lastro e que tamanho é esse lastro, né? O que já se está produzindo em determinado tipo de área e aonde que a gente pode chegar pela força dos materiais genéticos, tanto vegetais quanto animais, até que limite que tamanho é esse lastro em relação ao limite genético que a gente tem hoje e que continua em plena e constante evolução. E a partir daí que a gente enxerga um pouco do tamanho da oportunidade, enxerga as janelas de oportunidade em cima de compartimentos ociosos de produção, sejam eles compartimentos glebas de terra ou compartimentos rumen de boi, né? A partir daí a gente começa a enxergar como que a gente pode otimizar tudo isso. E quando a gente enxerga o tamanho da oportunidade, tudo ok até aqui, o som, vocês me escutam bem? Alguém, por favor, me ajuda? Tudo certo, Davi. Tá. Então, quando a gente enxerga o tamanho da oportunidade, a gente enxerga um pouco também do tamanho do desafio, né? E esse desafio para um país onde temos mais de 200 milhões de hectares de áreas de pastagens ocupadas por mais de 200 milhões de cabeças bovinas, a gente começa a se dar conta, uma coisa que é facilmente constatada hoje, quando as estatísticas e as notícias sobre emissão de gases de efeito estufa vão falando, né, da pecuária, vão colocando o boi como o vilão da história. A gente, em algum momento, se defende, né, porque a gente, à luz do conhecimento científico, sabe que os sistemas bem conduzidos podem mitigar, podem, de certa forma, entre aspas, neutralizar essas emissões através do sequestro de carbono e outras formas de mitigação. A gente sabe que, na prática, o que a gente acaba vendo, né, a campo, e não precisa entrar em muita estrada de interior, basta andar nas BRs e olhar para os lados onde tem pecuária e a gente enxerga o mau manejo todos os dias, em todos os lugares do Brasil, nesses 200 e poucos milhões de hectares. Então, o estágio de mau manejo ou até mesmo de degradação de grande parte dos ambientes pastoris, ele é o que põe para baixo aquele nível de performance observado
das áreas de produção pecuária em relação aos níveis potenciais de produção e produtividade. E a gente começa a estancar essa sangria do mau manejo, dos maus resultados, a partir do planejamento, né? E para fazer planejamento, para o farm design, né, para essa visão de drone começar a mergulhar um pouco, a gente precisa entender se vamos plantar um pasto, se esse pasto vai ser perene ou vai ser anual, se ele vai integrar dentro dos compartimentos agrícolas ou se ele vai ser 100% de uso de pecuária. Para tudo isso, a gente precisa entender algumas premissas, tá? E a primeira delas é entender que tipo de sistema de produção pecuário nós vamos trabalhar ou estamos trabalhando em determinada propriedade, e que tipo de estrutura de rebanho está relacionada a esse sistema de produção. Se isso aqui para algumas pessoas aí que já trabalham mais na área é básico, nunca é demais reforçar. E para aqueles que isso não é tão básico, vamos prestar bastante atenção, porque aqui tem bastante do coração dessa fala toda. A gente precisa entender de estrutura de rebanho, que cada sistema de produção compõe na sua essência, redondinho, com planejamento, batendo as metas produtivas por categoria animal em cada época do ano, porque é ao atingir as metas produtivas em cada época do ano, é que uma estrutura de rebanho se mantém enxuta, sem perdas, sem excessos e sem déficits de performance. E é em cima disso que a gente vai, para atender essas metas, construir, entender as opções de forrageamento que estão disponíveis e planejar as respostas esperadas. Para isso, a gente vai ter que desenhar um plano forrageiro global e um plano forrageiro específico para cada categoria animal em cada época do ano. Esse é um passo básico para que todo aquele arranjo possa ser composto, aquele tabuleiro possa ser preenchido. A gente tem que entender um pouco dessas demandas do rebanho como um todo e de cada categoria e do número de animais que cada categoria compõe. Então aqui só trago alguns exemplos para vocês de sensíveis, mas fundamentais diferenças que sistemas de cria, de recria e terminação, de ciclo completo, outros que nem estão aqui, como só recria, só terminação, o que isso muda em estrutura de rebanho. E o que isso vai, em última análise, representar, não é para vocês se deterem tanto nesses números, mas é só para vocês entenderem que em cada época do ano, vamos aqui dividir o ano em estação quente, estação fria, pelo menos, tá? Águas e secas, inverno, verão, enfim, dependendo do lugar do Brasil que a gente está, a gente tem para o mesmo sistema de produção, como um sistema de cria, por exemplo, nós temos, numa época do ano, a composição de rebanho, um determinado número de animais com um peso diferente e meta produtiva diferente, um nível de exigência nutricional baixo, médio ou alto, aqueles mesmos animais, 6 meses depois, muitas vezes mudam de categoria, têm outras metas produtivas e, com isso, outro nível de exigência nutricional, que pode ser baixo, médio ou alto. E esse, para falar de quantitativo, de forma mais grosseira, esse estoque animal se movimenta em volume de quilos, né, que ele representa, e toda essa dinâmica precisa estar contemplada no nosso planejamento forrageiro, para que a gente, entendendo toda essa dinâmica, é que a gente vai fazer o confronto entre o estoque animal e a necessidade forrageira desses animais. A gente vai juntar uma coisa na outra. É a partir daí, entendendo todos esses componentes, que a gente vai chegar lá naquele tabuleiro todo. Então vejam que as coisas ganham um grau de complexidade um pouco maior. Então, para isso que a gente vai precisar enxergar, não só no espaço, mas também no espaço-tempo, o uso das áreas. A gente vai ter que trabalhar o planejamento forrageiro de forma
plurianual, que seriam enxergar vários anos a fazenda se movimentando no uso das áreas, anual, que é pegar uma estação, um ano inteiro, estação quente, estação fria, porque não dá para trabalhar o ano inteiro com a mesma taxa de lotação, capacidade de suporte mudam e tudo mais, e dentro de cada estação a gente precisa ainda estar preparado para mudanças climáticas, para alterações, enfim, que fazem com que a gente tenha que lançar mão de algumas ferramentas. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. Tudo isso que vai nos fazer desenhar um planejamento de ordem técnica, vai precisar estar alinhado a um componente financeiro, a um orçamento, aos recursos financeiros disponíveis, há alguns recursos que não estão de forma financeira, mas estão em forma animal e que a gente vai ter que saber manipular isso. A gente vai ter que saber que nem tudo que na academia a gente entendeu que era o correto, lá na fazenda vai conseguir operacionalizar, porque a parte operacional muitas vezes tem outras limitantes, então em cada fazenda precisaremos de um planejamento da parte operacional, porque às vezes tu tem um trator e precisaria de 3 ao mesmo tempo, então tem que criar uma priorização de o que fazer primeiro. Às vezes a gente não tem nem esse trator e tem que achar onde terceirizar essa maquinaria e mão de obra. Às vezes a nossa mão de obra precisa de capacitação, então a parte operacional também precisa ser planificada. Depois de planejar a parte operacional, a gente tem perdas enormes, gigantescas no âmbito da comunicação, e a gente daí fala de pessoas, e a gente precisa falar muito de pessoas, precisa trazer as pessoas para o mesmo espírito do projeto da fazenda, senão nenhum farm design, nenhum plano forrageiro, nenhum plano financeiro vai funcionar. Todo mundo tem que estar entendendo e na mesma página. A gente precisa implementar controles gerenciais, isso vou deixar para o Alexandre falar amanhã, e a gente precisa, acima de tudo, empoderar os recursos humanos disponíveis, envolvidos na operação. Todo mundo tem que entender pelo menos o seu papel e um pouquinho do todo. Então vejam que tem coisinha para a gente fazer isso tudo dar certo, mas as fazendas que assumem a gestão, elas aos poucos vão se qualificando nisso. Mas aquele farm design, que eu falei que não é mais apenas uma visão espacial, e sim uma visão espaço-temporal, ela vai precisar ser feito na propriedade pelo menos 2 vezes por ano. Não existe um ambiente em nível Brasil, e talvez nem no mundo, que a gente entenda que possa ser trabalhado da mesma forma ao longo de 365 dias do ano, sobretudo ambientes pastoris. Aqui no sul do Brasil a gente tem essa condição de inverno, com rigor do frio, temperaturas baixas e outro tipo de espécies forrageiras a serem utilizadas, e em relação ao verão, o próprio comportamento dos campos nativos ele é bastante distinto. E no Brasil central ou no Brasil tropical, né, do Paraná para cima, a gente tem uma condição de águas e secas, né, que se assemelha, de certa forma, o que a seca faz no centro do país, se assemelha ao que o rigor do inverno faz aqui para nós, mas com outras particularidades em relação a espécies forrageiras. Então, é preciso que a gente se atente a isso, que aquele farm design vai precisar, no mínimo, de 2 fotografias de planejamento e monitoramento ao longo do ano. E é aí que a gente desce para essas... aqui são só imagens ilustrativas, tá, de algumas fazendas, né? Da forma com que a gente, seja em áreas só de pecuária ou áreas de integração lavoura-pecuária, vai precisar encaixar aquilo que era uma fotografia estanque do espaço na linha do tempo, seja uma linha plurianual, ano 1, ano 2, águas, safrinhas, secas, área de pasto 1, pasto 2, pasto 3, ou talhão de lavoura 1, 2, 3, 4, ou ao longo de cada mês do ano, num fluxo de 1 ano, né, ao longo dos meses do ano, como é que isso se comporta. E também descendo para a esfera de planejar a meta produtiva da performance de um animal ou de uma categoria animal.
E cada um desses se encaixa dentro do outro, entendem? O plano por animal se encaixa dentro de um planejamento mensal, aí que tem o ano todo, planejamento anual, que se encaixa dentro de um planejamento plurianual. Para dar um exemplo para vocês de o quão isso pode ser um pouquinho mais complexo, eu não estou querendo fazer ninguém desistir, apenas estou trazendo coisas que são fundamentais que se entendam, né? O próprio planejamento para uma categoria animal, ele tem numa mesma propriedade, num mesmo recurso forrageiro, ele tem diferentes formas de se fazer acontecer em função do nível de fertilidade ou do nível de adubação das áreas, só para a gente entender isso, porque a gente tem que enxergar o tabuleiro e enxergar a capacidade de suporte para enxergar quantas vacas na cria, ou quantos animais em recria, ou quantos animais em terminação aquelas áreas comportariam, dependendo da escolha do sistema que o cliente tem. Mas a gente também tem como manipular essas quantidades, né, esses ativos de semoventes em relação ao nível de adubação. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma recria e terminação de terneiros, né, até novilhos de 2 anos, a gente passaria aí por um inverno pós-desmama, um verão de sobriano, um inverno de sobriano, ali tem 2 alternativas, ou eles vão passar um inverno novamente em campo nativo, ou eles vão ir para um outro tipo de pasto, e tudo isso em nível alto ou baixo de adubação, a capacidade de lotação muda, e se isso muda a área necessária para atender aquela mesma demanda ali. Então aqui, se nós estamos falando de 100 animais, é só um exemplo, tá? Eu não vou ficar aqui dando exemplos de toda uma fazenda, mas dar os flashes para vocês de tudo que precisa ser pensado. Se a gente tiver um lote de 100 animais para passar o inverno pós-desmama, num nível baixo de adubação, que fosse comportar aí 2 terneiros por hectare, a gente precisaria de 50 hectares, correto? Mas se a gente tiver um nível de adubação que permita colocar 4 terneiros por hectare, a gente precisaria de 25 hectares para acomodar os mesmos 100 animais. E esse tipo de ferramenta pode ser capital para a gente conseguir atender aquilo que é o que o ambiente comporta com aquilo que é o que o cliente deseja. E por aí a gente vai construindo a coisa. Quando a gente mergulha um pouquinho mais a partir da esfera do planejamento e vai descendo para a esfera do manejo, a gente começa a entender também que a gente tem outras ferramentas, né, que podem fazer com que a gente consiga atingir tanto as metas individuais de performance, quanto as metas globais de performance, que são as metas de um rebanho todo, do quantitativo, né, de uma fazenda engordar 1.000 bois ou 1.300 bois ou 2.000 bois na mesma área, dependendo das ferramentas que a gente lança a mão. E tudo isso vai fazer parte daquele farm design, porque são inputs que vão se somando ao processo, que não são apenas o tabuleiro, certo? E sim são peças que vão se agregando de fora, como os fertilizantes, que eu já falei, como forragens conservadas, que podem estar sendo produzidas na própria propriedade ou podem estar vindo de fora. Cada vez é mais comum a compra de forragem conservada, embora isso seja bastante oneroso, cada vez é mais comum pela praticidade. E mesmo as suplementações, né, os suplementos em grãos, rações comerciais, farelos e etc. O mais importante de tudo isso é que, à luz do conhecimento científico, já sabemos que aquela imagem do Brasil emissor de gases de efeito estufa, aquilo só pode ser revertido com pastos manejados dentro do seu ótimo, tá? Existem vários métodos, vários conceitos, várias técnicas de se fazer isso, mas o mais importante e o passo principal é que todo mundo esteja ciente de que performance por animal e por hectare em sistemas de produção de bovinos com base em pastagens vai se dar perto do seu potencial à medida que a gente trabalhar o pastoreio dos animais na ponta de folha verde. Se eu vou ajustar
pela oferta de a lotação pela oferta de forragem em relação à carga animal, se eu vou manejar pela altura, controlando, monitorando a altura do pasto, se eu vou medir a taxa de crescimento com gaiolas de exclusão, ou se eu vou na canela da marca, na canela da bota de goma do capataz, cada um vai achar aquela metodologia que melhor lhe convier ou que mais bem se adaptar. Mas o fato é que as pastagens, na grande maioria, são gramíneas e elas têm um comportamento, de certa forma, padrão, independente do seu porte de manejo ótimo, elas têm um comportamento padrão para seguir produzindo com alta taxa de fotossintética, uma alta eficiência fotossinteticamente ativa, com índices de área foliar suficientes para expressar o seu potencial genético enquanto forrageira e também para oferecer para os animais a expressão maior do seu potencial genético daquela categoria, daquela raça, daquele rebanho, daquele lote de animais, dentro do seu ciclo produtivo, seja ele anual ou perene, de verão ou de inverno, temperado, tropical. Então a gente precisa cada vez mais, por mais que pareça básico, por mais que pareça batido, por mais que grandes fazendas que falam em gestão, em pecuária 4.0, em aplicativo, em balança eletrônica, em chip, mas que pecam até hoje no tão falado manejo do pastoreio. E isso eu sou sempre um insistente em falar, porque a gente anda em propriedade muito pequena, média, grande, muito grande, de propriedades de 2 hectares a propriedades de 40 mil hectares, e na hora da chegada, essa dor é quase sempre a mesma. Os pastos são mal manejados, e muitas vezes porque não são planejados. É isso que a gente tem que insistir, alta performance de bovinos, parte de ponta de folha verde. O animal, ele quando consome até 40% da altura ótima de um dossel forrageiro, ele está expressando seu potencial genético perto do seu potencial. A suplementação ainda pode fazer ele caminhar um pouco mais para cima, mas do que a pastagem pode dar. Quando ele baixa além dos 40%, ou vamos falar abaixo de 50%, ele obrigatoriamente vai estar sendo obrigado a entrar em estruturas de sustentação da planta, que não é mais a ponta de folha verde. Com isso, o rendimento desse animal cai por diversos fatores que o comportamento ingestivo nos mostra com muita robustez científica. Por diversos fatores, ele perde eficiência do pastoreio e a pastagem perde eficiência de taxas de rebrota, porque perde área foliar, porque perde a sua capacidade maior de interceptar radiação solar e, com isso, converter água e nutrientes que estão no solo e multiplicar tecidos em perfilhamento e mais folhas verdes. Então, esse é um ponto que merece zoom, que merece lupa e que, por mais que pareça que eu já estou há 5 minutos falando disso com vocês, eu falaria mais 50 só disso. E eu acho que todos vocês que querem alta performance em sistemas pecuários precisam falar sempre disso. É nesse ponto de pastoreio que a gente acelera as taxas de ganho de peso, que a gente descola a energia disponível para a produção da energia de mantença do animal, é onde a gente acelera a taxa de deposição de gordura, acabamento, carne de qualidade, a gente encurta o ciclo, a gente aumenta a eficiência de transformação de quantidade de pasto em quantidade de proteína animal, é onde a gente entende, é uma via de verticalização sustentável da produção. Sempre com base nisso, a gente não vai errar lá na ponta do cifrão do negócio. Se a gente caprichar nesse ponto, pode saber que o resultado financeiro é verde.
quando a gente tem o resultado no limite, lá na ponta financeira, pode saber que aqui está faltando alguma coisa. É por isso que os confinamentos, de forma geral, trabalham muito mais no limite, porque a forma de baratear o custo de transformação de produção primária em produção secundária está aqui nessa chamada ponta, carinhosamente eu chamo de ponta de folha verde, para simplificar. E a natureza e os animais já criaram, né? A herbivoria já criou esse sinergismo de há muito tempo, e o animal, aquilo que é ótimo para ele, é muito bom para as plantas. Então, esse equilíbrio precisa ser buscado para que a gente consiga manter os animais em alta performance por maior tempo possível dentro de um ciclo de uma pastagem, para que a pastagem permaneça por mais tempo possível no seu estágio vegetativo, nem rapada e nem florescida antes do tempo e sementada, né, para que a gente mantenha esse pasto numa alta condição de pastejo, a boca cheia com folha verde. A gente tem que estar sempre caprichando no monitoramento disso. Tudo bem até aqui, Borba? Tudo sim, Davi. Tá, ok. Vamos lá. A gente consegue com isso, com esse tipo de olhar e monitoramento, que começou lá no planejamento, que desceu para uma esfera de manejo, a gente consegue seguramente oferecer algo mais perto do potencial genético com qualquer espécie forrageira, como eu disse, de verão e inverno, anual perene, aqui do sul ou do centro do país, trabalhando dentro dos seus olhos, oferecendo ganhos médios diários, performance individual próxima ou até superior a 1 quilo por animal por dia, que eu acho que já seria muito razoável e com certeza tiraria os negócios para o verde. Tem quase todas as espécies, elas já, as mais utilizadas, já têm isso mais ou menos traçado, tanto em altura como em outros mecanismos de monitoramento do pastoreio. Alturas de entrada para pastoreios rotacionados e alturas de saída, sempre primando por aquele princípio de que o animal, ao desferir um bocado sobre um dossel forrageiro, ele consiga coletar os 40% superiores dessa altura inicial, o que vai permitir ele expressar o seu potencial de ganho, a pastagem expressar o seu potencial de rebrota, e esse animal, se a lotação estiver ajustada, só vai voltar nesse ponto de pastejo, de forma geral, obviamente, né? Alguns dias depois que esse pasto tiver rebrotado às alturas iniciais pré-pastejo. E isso acontece com bastante naturalidade quando a gente pega a volta desse manejo. É isso que vai nos fazer essa curva de crescimento animal para uma determinada categoria atingir o seu objetivo. Se aquele objetivo, ao longo de uma determinada escala temporal de 12 ou 18 meses, seja a terminação de um terneiro desmamado, né, a gente tem que perseguir isso e monitorar isso com pesagens sistemáticas, sabendo se vai ter que entrar com suplementos, sabendo se vai conseguir fazer isso só a pasto, sabendo se o rendimento de carcaça vai estar contento. A suplementação está aí para isso, está aí como uma grande ferramenta que pode cumprir vários papéis dentro do sistema e dentro do processo da performance e ajuda ao farm design não se desequilibrar. O que eu quero dizer com isso? A gente, muitas vezes o que você vê é que, como não se tem esse planejamento mais à risca, os lotes de animais acabam ocupando áreas que não estavam planejadas para eles. Com isso, outra categoria animal vai pagar o pato. Geralmente, as fêmeas em recria pagam o pato em detrimento dos machos que precisam sair do sistema ou serem recriados. E a suplementação é uma grande estratégia para isso. Ela vai quase sempre, se bem trabalhada, nos oferecer incrementos da ordem de 10 a 30 ou de 5 a 25% em carga animal, em ganho de peso por animal, em ganho de peso por hectare, né? Ou mesmo em minimização de perda de peso, ou seja, se o animal ia perder 200 gramas e ele empatou peso num período, ela também está cumprindo esse papel de 10 a 20% de incremento, e por aí vai. Então, se a gente entender que a base
é o ambiente pastoril e que a suplementação vem não para ser a farinha desse bolo, mas sim para ser a cereja desse bolo, a gente vai sempre ter a suplementação como um catalisador da performance, não como algum tapa-buraco, não como alguma coisa que veio e aparece ali para fazer o que o pasto não está conseguindo fazer, porque o pasto é capaz de fazer. A gente é que erra muitas vezes em planejamento ou manejo. Então, aquilo que a gente poderia estar conseguindo com 1 quilo por dia, naquela condição a suplementação vai nos trazer 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg de ganho de peso por dia, dependendo da genética animal, dependendo do manejo de condição forrageira. Mas é assim que ela tem que ser pensada, é como a irrigação. Ela não pode ser pensada para fazer produção de pasto que sem o pivô a gente não está conseguindo. A gente consegue sem o pivô. A irrigação tem que vir para ser cereja de bolo no sistema e potencializar a escala, assim como a suplementação. Vamos lá. Então, a gente, entendendo tudo isso, a gente começa a voltar para a esfera do planejamento. Vocês entenderem que a gente mergulhou na esfera do manejo e começamos a voltar para a ideia de farm design, voltar para o tabuleiro. É assim que a gente consegue quantificar dentro de áreas de integração lavoura-pecuária ou em áreas de pecuária extreme trabalhada o ano todo, a gente consegue dimensionar as áreas que precisam de determinado pasto em determinada época do ano e com isso vai montando o quebra-cabeça. Para que a gente monte o quebra-cabeça, a gente precisa entender um pouco das opções forrageiras. A gente precisa entender aonde que a gente está, em que lugar estamos, né, para fazer esse planejamento, e dentro daquele ambiente, quais são as melhores opções forrageiras. Na nossa realidade sul-brasileira, o que a gente chama da condição de subtrópico, que vai daqui até a metade, um pouquinho mais da metade do Paraná, né, ou quase todo o estado do Paraná, dá para se dizer assim, a gente tem essa condição de espécies de rota metabólica C3, ou espécies temperadas, gramíneas ou leguminosas, convivendo super bem em sucessão a áreas de lavoura ou em sucessão a campos nativos, cuja maior produção é no primavera-verão, tá? Convivendo bem em sobressemeadura direta em áreas de campo nativo. Temos uma grande bênção aí do azevém, das leguminosas, trevo, cornichão, enfim, conseguirem conviver bem com os nossos campos nativos sem a necessidade sequer da aplicação de herbicidas, ou convivendo super bem com as áreas de integração, seja de arroz, seja de soja. Temos essa condição de inverno com temperadas e verão com culturas de verão de grãos ou pastagens tropicais como uma grande arma para o subtrópico brasileiro. E o verão é um compartimento que, nas áreas de vegetação natural, ainda é bastante subutilizado, né? A gente se debruça sobre o que a natureza nos dá e investe pouco em correção de calcário, adubação com fósforo, adubação nitrogenada e outras benesses que a gente podia estar fazendo para o campo nativo. E dentro das áreas de lavoura, então, é uma catástrofe, né? Só se faz sucessão de culturas, verão e inverno, não se faz rotação de culturas, é muito raro você ver projetos em que o farm design vai na sua excelência e que as pastagens de verão, seja pastos anuais para rotações mais curtas, sejam pastos perenes para rotações mais longas, conseguem entrar nessa conta de uma soja valendo 150, 180, de um arroz valendo 80, 110, e a gente faz pouco essa conta do que o boi também conseguiria fazer, que é bastante, geralmente é mais do que isso, em verão, nas condições, sobretudo do Brasil tropical, mas nas condições de subtrópico, mesmo com as nossas estiagens, também nas áreas de integração lavoura-pecuária, temos muitas alternativas de rotação de culturas, além de tudo que isso pode trazer de incorporação de carbono ao solo para as próprias culturas agrícolas. Depois a gente fala um pouquinho disso. Então, o conceito do farm design pode sim ser apropriado e deve, não só apenas nas áreas de pecuária, como nas áreas de integração lavoura-pecuária. Todos esses
quadradinhos, são formas de desenhar aonde que o arroz, a soja, as pastagens, o campo de sucessão vão estar girando, e cada fazenda tem o seu plano de uso das lavouras integradas com pecuária, conforme aquele sistema de produção que tem uma estrutura de rebanho, que tem um lote de categorias animais, com determinado número de animais em cada categoria, e que geram uma demanda forrageira em cada época do ano. Com isso é que a gente vai encaixar essas pecinhas verdes aí no quebra-cabeça da soja e do arroz, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Só para que vocês tenham uma ordem de grandeza, e já estou indo para a parte final, o nosso amado Rio Grande do Sul, uso ele como exemplo, mas poderia pegar outros estados, tá? Na nossa realidade de terras altas, terras de coxilhas, né, e terras baixas, a gente tem aí uma oportunidade de otimizar o uso da terra com um grande farm design, né, como se o Rio Grande fosse uma fazenda. Nós temos uma oportunidade de mais de 4 milhões de hectares no inverno que hoje não são trabalhados com cereais de inverno, tá? E muito pouco disso é trabalhado com pastagens de inverno, com produção de pecuária de corte ou leite, tá? Uma quantidade muito pouco expressiva ainda trabalhada. A gente tem muita cultura de sucessão nas terras altas e cultura de sucessão sem pastoreio. A gente tinha uma oportunidade muito grande de trabalhar as pastagens de alta performance nessas áreas. Como esse exemplo aí, né, lá em Santo Ângelo, né, o produtor Ricardo Copete, que é um cara que a gente admira pelo empreendedorismo e pelo que está trabalhando a integração lavoura-pecuária, colhendo muita soja e fazendo muito ganho de peso, e fazendo isso com cargas animais em nível de fazenda dignas, né, daquilo que a gente preconiza em nível científico, fazendo acontecer. Esse é um exemplo. Nós temos hoje mais de 700 fazendas atendidas em integração lavoura-pecuária em alguns projetos, e isso são números que se repetem por aí. E nas terras baixas não é muito diferente. Nós temos aí um oceano, como eu digo, de 3 milhões e pouco de hectares de terras baixas, onde 1 milhão, às vezes menos do que isso, é trabalhado com arroz por ano, no verão. Menos de 500 mil é trabalhado com soja nas áreas de várzea. E só no verão a gente já tem uma oportunidade de mais de 1,5 milhão de hectares que não são trabalhados com nada, nem com soja, arroz, nem com pastos de verão. São trabalhados com áreas chamadas campo de sucessão, áreas degradadas, né, da lavoura de arroz, que ainda trabalha num sistema, um modelo de produção muito arcaico, que a gente precisa virar, já vem virando, que não é plantio direto na palha, e sim revolvimento excessivo de solo, né, e um processo inverso da construção de fertilidade, que a ciência nos fala, e com isso áreas degradadas, com uma pecuária marginal, com baixíssima capacidade de suporte, baixíssimo desempenho animal individual e por área, só para falar do verão. E no inverno, pouquíssimo dessas áreas de arroz são trabalhadas com pastagem de inverno também. Então a gente tem uma oceânica oportunidade de planejar, de fazer o farm design das fazendas. E como as áreas de lavoura aumentam a cada dia no nosso Pampa Gaúcho, aí na metade sul, assim como já avançaram largamente na Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, que era na metade norte, a gente tem uma oportunidade gigantesca de fazer um componente verde permear nessas áreas de lavoura, até pelo fato dos animais serem o componente reciclador de nutrientes, que devolve nutrientes para o solo e que, à luz do conhecimento científico, como eu digo, é o repositor do sistema, ao passo que toda a cultura de grão é um grande extrator do sistema, na medida que a colheita é realizada. Quando a colheita de carne é realizada, ela leva carbono e água e todos os nutrientes mais importantes ficaram para o solo via fezes, urina, tecidos vegetais das pastagens, e tudo é um grande reciclador e um catalisador. Finalizando, gente, quero deixar para vocês uma mensagem que, para esse conceito de farm design, não existe um pacote tecnológico, e é por isso que vai haver sempre uma certa resistência de implementar esse tipo de conceito, adotar esse tipo de tecnologia em relação a coisas mais prontas
que exijam menos conhecimento, que exijam menos complexidade, né? A gente, nesse conceito, precisa de muita comunicação educativa. A gente precisa chamar o proprietário, chamar o gerente da lavoura, chamar o gerente da pecuária, precisa pegar os mapinhas da propriedade, tirar 10 cópias deles e começar a levar uma caixa de lápis de cor e começar a desenhar isso para eles entenderem o porquê que esse conceito é muito amplo, porquê que a gente está propondo uma rotação de culturas nesse sentido e não naquele, o que vai ficar para a fazenda no futuro. E as pessoas, aos poucos, têm que entender o porquê das coisas. Por isso que eu digo que é educativo, é um processo que a gente tem que deixar essa mensagem lá. E cada fazenda vai ter o seu farm design. Não existe o software de farm design, ou pode existir no software, até existem alguns, tá? Mas não existe o resultado oferecido para todos. Existe uma ferramenta ou algumas ferramentas para lançar a mão para facilitar o trabalho, mas essa entrega, esse tabuleiro é customizado fazenda a fazenda, porque as particularidades são muitas, são de ordem humana, são de ordem financeira, são de ordem espacial, são de ordem de maquinaria, são da infraestrutura, são das mais diferentes. E a gente precisa, então, estar perto do produtor, estar perto dos empreendedores, está perto dos investidores, está perto dos colaboradores, de quem mete a mão na massa, para que as coisas saiam do papel para o campo com a máxima excelência possível. Para nós, alguns princípios, como eu falei lá no início do trabalho e da pegada da CIA, a gente faz a parte técnica, a gente faz visando lucro, e o lucro precisa aparecer na medida, na velocidade que o cliente quer, né? Se ele tem mais ânsia por isso, a gente precisa atuar com ferramentas que tragam isso em curto prazo. Se a gente pode construir com mais cautela, a gente vai para o médio e longo prazo para construir isso, mas, independente disso, nós temos que pensar com a ótica da sustentabilidade de forma global, principalmente a sustentabilidade dos ambientes de produção, porque a parte econômica passa pela sustentabilidade ambiental. E quando eu falo em sustentabilidade ambiental, não é vamos fechar, vamos fazer uma reserva, vamos fazer isso. Não, estou falando de produzir com responsabilidade ambiental. Intensificar a produção com responsabilidade ambiental, com responsabilidade econômica, com responsabilidade social, porque as pessoas envolvidas em todas as suas esferas precisam estar entendendo o processo, felizes com o que estão fazendo, satisfeitas com o nosso trabalho. Então, a gente sabe os caminhos, a gente sabe os possíveis resultados de um caminho ou outro, mas a gente tem o nosso norte e a gente precisa conduzir os sistemas para ele. Tá? Então, a gente aqui tem mais um exemplo, né, de como que é um farm design na prática, juntando verão e inverno, ou inverno e verão, naquele boizinho, eu estava numa linha do tempo lá, que eu tinha mostrado para vocês, como chegar, né, partir de um peso de desmame de 180 quilos, ganhar 1 quilo por dia em ganho médio diário, com carga animal que conseguiu produzir mais de 500 quilos de peso vivo por hectare no inverno, fazendo com que o peso médio dos animais fosse para 320 ao final do inverno, encaixando uma pastagem de verão na rotação de culturas com a soja, isso é uma fazenda DILP lá em Joia, encaixando isso, entrando com um ganho médio diário de 1,150 kg numa carga animal que proporcionou, mesmo além de um ganho individual de 1,150 kg, uma produção por hectare de 680 quilos, ou seja, nós temos aí 527 com 680, nós temos 1.200 quilos de peso vivo sendo produzidos por hectare, atendendo meta da categoria animal individual, que saiu com 456 quilos, atendendo a eficiência de uso das pastagens. É um farm design do tabuleiro para o campo funcionando a pleno. É isso que faz lá no controle gerencial a gente conseguir descolar os custos, que seria representado por aquela barra em laranja,
das receitas, que seria representado por aquela barra em verde, aumentando com isso a margem das operações. É assim que a gente faz o nosso trabalho lá no planejamento, lá no manejo da ponta de folha verde, na escolha da suplementação estratégica, lá no encaixe das peças do quebra-cabeça, fazendo o resultado aparecer aqui. É isso que conta para nós. Existe muito conhecimento, existe o conhecimento produzido em papers dos professores nos melhores journals, nas revistas, né, nacionais e internacionais, existem livros, existe conhecimento já transferido para uma linguagem mais técnica. Lá no site da CIA tem alguns dessas publicações que vocês podem baixar lá, podem acessar. Os professores também aí auxiliam sempre com isso. O conhecimento está disponível, gente. A gente está numa linha de frente, buscando levar de formas não só técnicas, mas legais, uma comunicação mais fácil, levar essa mensagem toda que eu trouxe para vocês. Procurei ser o mais compacto possível, poderia ficar 3 dias falando com vocês, mas acho que tá bom, falei 1 hora e pouquinho, tá? Deixo aqui um convite para vocês, né, dessa iniciativa que a CIA organiza junto com parceiros, empresas, instituições, que é o Mosaico do Agronegócio. Fizemos 3 edições aí em Santa Maria, 2014, 2016, 2018. A 4ª edição, que seria para simbolizar os 10 anos da CIA, seria 2020, e a gente vai ter que estar realizando ela em 2022, por conta da pandemia. Então, mas já estamos com data e vamos levar o evento para o Hotel Wish Serrano, lá em Gramado, para que a gente possa voltar aos encontros presenciais, se Deus quiser, em junho de 22, celebrar a vida, fazer happy hour, encontrar amigos, colegas de profissão, colegas de trabalho, falar muito de agricultura, pecuária, integração lavoura-pecuária, de intensificação sustentável, falar de pessoas, falar do mundo digital que vem nos abraçando e que é importante. E deixo esse convite já para vocês. Nos próximos dias vão estar relançando o Mosaico aí na Expo Inter e trazendo, abrindo inscrições e fazendo todo esse fomento aí para vocês, tá bom? Com isso eu encerro, eu agradeço, eu abro a palavra, gostaria muito de poder escutar vocês, trocar, fico à disposição de vocês e mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar falando, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. E devolvo a palavra aí pro Borba, é isso? Perfeito. Muito obrigado, Davi, por todo o conhecimento compartilhado nesta noite conosco. Então, agora, se alguém tiver algum questionamento, esperamos que tenham, fiquem à vontade para questionar o Davi. Quiserem abrir o microfone, mandar no chat, abrir a câmera. Vamos lá, gente, não vamos me deixar mal, né? É aquela história do cara entendeu tudo ou não entendeu nada. Ou não tá afim também. Tá fazendo outra coisa aí, já congelou a tela e já tá fazendo outra coisa, também vale, né? Borba, eu acho que tem algumas perguntas ali no chat, dá pra gente começar por elas? Sim, perfeito, Loriane. Boa. A Maria Eduarda Tessler questiona: a quantidade de adubação varia conforme a carga animal de determinada área. Em que parâmetros isso é validado e como chegam a tais valores em quantidade de adubação? Tá. Não é que a Maria Eduarda, né? Não é que a quantidade de adubação varia em relação à carga animal. Quase o contrário disso. Mas a gente tem uma área. As coisas às vezes partem de um lado, às vezes partem de outro, tá? A gente precisa entender sempre o contexto da propriedade. Às vezes a gente tem um determinado rebanho ou contingente animal que precisa que uma determinada área seja impulsionada em nível de adubação para que todos aqueles animais possam caber naquela área, tá? Serem trabalhados ali ao longo de um ciclo daquela pastagem. Mas esse já seria um caminho inverso, sabe? De colocar, né, as coisas dentro de um compartimento quando aquelas coisas já existem. O caminho correto é a gente, partindo de um trabalho inicial, entendendo o mapa da fazenda, dimensionar num determinado estágio de fertilidade, que seja o atual, que nível de estoque animal de um determinado sistema, estrutura de rebanho, comportaria naquela fazenda. Por exemplo, quantas vacas na cria,
ou um ciclo completo com suas categorias todas, quanto comportaria. Quando a gente vai fazer o planejamento de uma categoria animal, são 100 terneiros desmamados, vão ter que passar o inverno. Aí sim, eu vou entender quais são as áreas disponíveis para usar com esses animais. As áreas mais apropriadas é a pastagem da tapera, a pastagem da cacimba e a pastagem da figueira. Quantos hectares essas áreas têm? Uma tem 10 hectares, a outra tem 25 e a outra tem 8. Pois bem, eu poderia trabalhar com 2 áreas dessas com um nível mais alto de adubação, isso comportaria os 100 terneiros, ou eu vou trabalhar, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar adubação para todas as áreas, nesse nível ótimo de 200 kg de adubo, 200 kg de ureia e papapá, que seria o ótimo para aquele azevenho, perfilhar, e papapá. O recurso está limitado. Eu vou poder trabalhar com 100 kg de adubo e 100 kg de ureia. Então se tu tem essa limitação financeira, porque também tem que adubar mais outra área lá da terminação dos bois e mais outra área das vacas e não sei o quê, então para que a gente possa colocar um mínimo de adubação em todas as áreas, a gente vai trabalhar reduzido e vamos ter que trabalhar com mais áreas para uma determinada categoria animal. Até que a gente vai enxergando que todo mundo está bem acomodado. Um abraço, professor Fernando, está mandando um abraço aqui que tem outra reunião. Até que a gente entenda que todas as categorias animais, naquela estação do ano, com aquela meta produtiva, esteja bem acomodada. Para isso tem que ter um pouco de conhecimento, de capacidade de suporte, de taxa de crescimento de pasto, enfim, de potencial de consumo animal, para que a gente faça essas contas. Existem planilhas, vocês têm as aulas aí para justamente trazer essas ferramentas. Aqui a gente adaptou várias delas, né? Usamos aí para falar um pouco da zootecnia, o que o professor Fernando, a professora Marta, o professor Leonir Pascoal, tudo que eles trouxeram até hoje, outros professores dessas planilhas, a gente foi adaptando aqui e é o que a gente usa até hoje, né? Outros professores aqui da URGS que a gente passou, são as ferramentas que a gente usa até hoje. Funcionam super bem, né? Tendo aquela ideia de se eu usar tanto de adubação, quanto que a taxa de crescimento, quantas toneladas de matéria seca serão produzidas por hectare, quanto disso eu posso utilizar para o consumo animal, aplico um percentual, sobre aquilo ali eu chego num número de animais que cabe naquele hectare. Sobre aquilo ali eu confronto quantos hectares eu preciso para os 50, 80 ou 100 animais que eu tenho na fazenda. Até que a gente consegue fazer isso. Hoje na CIA, claro, ao longo dos anos, a gente já desenvolveu a partir do próprio Excel até gráficos de balanço forrageiro que nos dão automaticamente, joga o estoque da fazenda lá e já nos diz se está faltando pasto ou sobrando pasto. Se teria oportunidade para comprar mais animais ou se precisa gastar com mais adubo, para que aqueles animais que já tem lá pudessem passar bem a sua condição de verão ou inverno. Entende, Maria Eduarda? Então, é complexo, mas a gente pode partir do lado certo, que é o planejamento da folha em branco, ou a gente pode vir adaptando para um estoque que já existe o quanto de adubação a gente precisa incorporar para que a gente possa fazer isso ser viável de suportar essa lotação animal. Como a gente trabalha, só para fechar, como a gente trabalha de forma geral as adubações muito abaixo daquilo que as espécies forrageiras comportam, a gente tem sempre, quase sempre a gente tem um lastro de dizer que se adubar mais, vai comportar bem mais animais. Pouquíssimas áreas a gente está trabalhando no limite superior. Não adianta botar mais adubo aqui, que aqui o pasto não vai crescer mais, o pasto já está no seu limite. Não, a gente trabalha em pecuária a nível de fertilização muito baixa. Então a adubação é sempre uma arma para fazer comportar mais lotação, sobretudo a adubação nitrogenada. A única região do Rio Grande do Sul que é um pouco oposto disso, a Diane conhece lá na Serra Gaúcha as áreas de uva, né, de parreira, aquelas áreas todas, é um excesso de adubação tão grande que já causa problemas de impacto ambiental e que a gente ali sim não dá para falar em adubo, tem que falar em outros tipos de ajustes. Obrigado, Davi, pelos esclarecimentos. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Davi, pelo que eu entendi, o Farm Design ele é uma visão sistêmica alicerçada em planejamento, basicamente isso, assim, né? Forma grosseira, assim, de falar, né? Sem os detalhes. E no teu entendimento, assim, da equipe da CIA, qual que é o maior desafio de implementar isso?
E qual que é o papel nosso, que está vindo aí como zootecnistas e outros técnicos da área, assim, de colocar isso no campo, assim, de transformar isso no campo? Passa por um meio mudança de cultura, principalmente, talvez? Sim, porque o maior desafio, Diane e colegas, é que a nossa formação, tu acompanhou muito, né, palestras minhas já no tempo do Sebrae, que a gente já fala disso aí, a nossa formação é bastante compartimentada. Não estou dizendo que está errado, entendeu? Já se mudou bastante, até muita coisa até já melhorou, mas a gente é que cria esse espírito holístico, né? Essa coisa sistêmica. A CIA trouxe muito isso. Eu passei por algumas escolas, que foi a UFSM, a URGS, por alguns professores que me ensinaram isso, e com outras visões que eu tinha, fomos construindo isso, tá? E depois fomos descobrir que grupos franceses de pesquisa e alguns até do Brasil têm um pouco de estudo científico sobre isso, sobre essa visão. Mas isso é bem menos do que todos os outros tipos de conhecimento que nos são entregues em nível acadêmico, que são muito compartimentados, tá? Adubação de pastagens. Geralmente tu não tem adubação de pastagens linkados com as categorias animais e estrutura de rebanho. Tu tem uma aula de bovino de corte e tu que tem que fazer ela conversar com a aula de forragicultura, tá? Alguns professores são bons nesse entrelace. Eu tive a grata, né, oportunidade de passar por alguns desses professores, por isso a gente foi formando isso. Mas se tu não te der conta disso, por isso que eu te digo, o maior desafio para mim é juntar as peças do próprio conhecimento para fazer ele se tornar holístico em ti. E isso que eu estou aqui dentro da porteira do planejamento da produção. Eu ainda tenho que, depois de tudo isso, porque eu não estou falando do gerenciamento da propriedade, não estou falando do fora da porteira, que os guris vão falar amanhã e depois. O holístico mesmo, o sistêmico, ele vai transcender a própria fazenda e vai para o mercado. A decisão de botar mais uma segunda aplicação de ureia numa pastagem, ela está ligada se esses animais vão ficar aqui só até outubro e vão sair porque vai virar soja, e se eles vão estar gordos porque o frigorífico, se o peso vai estar bem para comprar, ou se aquelas animais vão ter que sair para uma outra área de campo nativo, mas lá estão as vacas parindo, e então como é que eu faço com os terneiros das vacas, e se eu faço um creep feeding lá para impulsionar se eu desmamo precoce os terneiros, você não vai apertar as vacas, se eu vou, sabe? Olha o enredo que é. Isso, eu não estou dizendo que todo mundo tem que mergulhar nisso. Não estou dizendo, tem uns de vocês que vão trabalhar com mercado, com números, com gestão financeira, dentro da fazenda ou fora. Tem uns que vão trabalhar com essa parte bem da alimentação, da nutrição animal. Tem gente que dentro da nutrição animal vai trabalhar com pastagem, outros vão se dedicar a confinamento. Não estou dizendo que todo mundo tem que entender de tudo isso. Mas eu estou dizendo que o grande desafio para o profissional, se é na pecuária de corte ou na pecuária de leite, que é o que nós estamos mais falando aqui, pecuária, é ele entender esse contexto todo do negócio, né? E às vezes tudo isso que eu falei vai por água abaixo se o principal problema dentro dessa fazenda é o núcleo familiar proprietário, que um acha que é laranja, o outro acha que é maçã, e aí o consultor está ali só para apaziguar isso aí, para fazer o cara da laranja enxergar a maçã e vice-versa. Então, tem as nuances, Diane, do negócio, por isso a gestão de pessoas, por isso entender um pouco de forma holística, eu acho que é o grande desafio. É o desafio porque ele torna complexo, e o ser humano busca a simplificação para fugir da complexidade. Nós temos isso, e essa visão sistêmica, mas é isso que nos conduz ao sucesso, né? As fazendas que têm mais gestão, elas têm uma gestão cada vez mais holística e não compartimentada. Mas é um conceito, farm design é este conceito que tu mesmo pegaste. Ele é um conceito de enxergar o planejamento desta forma mais sistêmica. Obrigado, Davi. Chegou aqui um questionamento no chat do Pedro Henrique Galvão. Ele está te parabenizando pela palestra. E daí ele questiona: em uma produção com campo nativo melhorado,
aliado a uma boa altura de dossel, no pré e pós-pastejo, na alimentação de vacas em período de desmame. O quão interessante e útil seria a utilização do creep grazing em um sistema de desmame entre 60 a 90 dias. A adição de creep feeding ou grazing seria muito agregadora? Quanto? Ala, puxa, vamos lá. A pergunta tem 10 coisas aí, mas vamos lá. Se eu entendi, ele está falando se o creep feeding ou o creep grazing teria um impacto se o pasto está numa boa condição, se um campo nativo lá está numa boa condição de manejo pré e pós-pastejo, certo? Se isso mesmo assim teria impacto. Considerando as vacas com cria perto de desmame. Vamos lá, vamos tentar situar todo mundo e ao mesmo tempo responder para o Pedro Henrique. Tá? O creep feed, olha, a nutrição avançou muito nisso, sabe? E hoje muitas fazendas que utilizam o creep, eu costumo enxergar, eu vou falar de creep feeding primeiro, tá? Depois de creep grazing, que é uma coisa mais complexa ainda, né? Que Nova Zelândia, lá e outros países têm, mas a gente usa quase nada de creep grazing aqui. Para quem não sabe, o creep feeding, né, é aquele sistema onde a alimentação de grãos, ração, enfim, no coxo fica restrita aos terneiros, por exemplo, e a vaca não consegue acessar. Isso todo mundo sabe. O creep grazing é a mesma coisa, só que a área de pasto que só o terneiro consegue acessar. Com uma cerca elétrica, alguma coisa assim, tu tem uma área restrita de pasto de alta qualidade, em que tu não tem condições de oferecer para todas as vacas, elas comeriam tudo em 5 minutos, então faz só os terneiros acessarem. Isso num sistema em que ele está ao pé da mãe, tanto no grazing como no feeding. Então, o que se busca com isso? Aí que eu queria chegar. No início das pesquisas em creep feeding, da própria UFSM, aí do pessoal do gado de corte, né, você falava muito que a tecnologia, né, do creep feeding, ela impulsionava as taxas de prenhezes. E os trabalhos da UFSM mesmo mostraram, na grande maioria, que não, que o grande impacto do creep feeding era sobre o ganho de peso dos terneiros e bem menor sobre o impacto nas prenhezes das vacas, tá? Porque o terneiro seguia mamando quase o mesmo de leite que estava disponível para ele na teta e ainda comia a ração. Então, o terneiro ganhava bastante. Em algumas situações, o terneiro acelerava o seu desempenho e, por isso, por crescer mais rápido, mamava mais. E, às vezes, a condição corporal das vacas até caía. Isso algumas pesquisas mostraram. Tá? Então, pensando sempre no impacto do desempenho do terneiro, tanto o creep feeding quanto o creep grazing são ótimas estratégias, tá? Pensando em que eu quero desmamar terneiro com 220, 230, 250, 260 quilos, como muita fazenda já desmama terneiros perto de 300 quilos, tá? Aos 6, 7 meses, porque empurram comida no terneiro no creep, tá? Além do leite, e isso é bom em épocas que o terneiro está valorizado, como agora. Tá? Como a gente vem experimentando, então se o terneiro tá valendo, tu é um produtor de terneiro e tu vai vender terneiro, ou tu tem um sistema de novilho super precoce, que precisa sair do sistema com 380, 400 e poucos quilos com 1 ano de idade, vale muito a pena fazer os creep, tanto o creep feeding quanto o creep grazing. Se o teu objetivo é impactar na prenhez das vacas, e aí eu diria para o Pedro Henrique ali, né, que estava numa condição boa de manejo de campo, se o objetivo é atingir o impacto na prenhez das vacas, eu diria que é o seguinte, não são os creep para trazer a melhor ferramenta para trazer isso. É esse manejo de acomodação em pastos bem conduzidos, o próprio campo nativo, se tem chuva, ou um campo melhorado, se ele já é bem conduzido, em primavera, verão, na estação reprodutiva, e se a condição forrageira em algum momento desse ciclo reprodutivo estiver para trás, parou de chover, secou, parou o cio das vacas, aí a estratégia não é creep, aí a estratégia é desmame, ou interrompido, né, ou precoce mesmo. O que significa isso? Mamadas controladas, ou desmame de tabuleta, ou desmame de interrompido, que é deixar uns períodos
fora o terneiro separado da vaca, depois incorpora de novo, fora da vaca, incorpora de novo, isso traz algum impacto. E o desmame precoce, se a condição forrageira for para o pau, é o desmame precoce que faz prenhez. Não tem a mínima dúvida, a tecnologia que mais bem se paga. O CRIP, pensando nos terneiros, o desmame precoce ou alternado, interrompido, é pensando em impacto na vaca. Eu diria que são 2 grandes grupos. De forma geral, estou falando, né? Claro que cada caso, cada fazenda, de forma geral, se tu quer impacto na taxa de prenhez, vai para o lado do desmame. Se quer impacto no desempenho dos terneiros, vai para o lado dos CRIP. Perfeito. Obrigado, Davi. Mais alguém gostaria de fazer um questionamento ou no chat ou ligar o microfone para questionar? Bom, acho que como a gente não tem nenhum questionamento, agradeço novamente a excelente palestra do Davi por estar disponível para nós nessa primeira noite de minicurso e também aos presentes que estiveram hoje conosco. Tá bom. Eu que agradeço, então, faço minhas as palavras do Borba e agradecendo a vocês mais uma vez a gratidão, né, pela UFSM, pela zootecnia, pelo diretório que também ajudei a conduzir por alguns anos aí, isso há bastante tempo. Organizei algumas semanas acadêmicas, alguns encortes e toda essa trajetória aí que é belíssima, né, da gente fazer da UFSM aí uma grande alavanca aí para a nossa vida profissional, porque ela é uma grande faculdade, uma grande universidade. Então aproveitem bastante aí e se Deus quiser, daqui mais um tempo a gente está presencial aí em algum outro evento de vocês, né? Vai ser sempre um prazer. Muito obrigado a todos aí pela paciência.